Deus me acordou esta madrugada com uma palavra tão forte no meu espírito que eu tremia enquanto escrevia, e o Espírito Santo me disse com uma clareza que cortou a minha alma: há alguém que vai ouvir esta mensagem hoje que está no limite. Alguém que chorou escondido ontem à noite. Alguém que olhou para o teto antes de dormir e sussurrou: Deus, se tu existes, eu preciso de um sinal. E eu preciso te dizer agora, com toda a autoridade que o Senhor me deu neste momento, que não foi coincidência você estar aqui, que não foi o acaso que te trouxe até esta mensagem, mas foi a mão invisível do Altíssimo, guiando cada passo, cada clique, cada segundo da sua vida, até este encontro marcado no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E se você sente no seu espírito que esta palavra é para você, se algo dentro de você está confirmando que Deus está falando agora, então eu quero te convidar a fazer algo que não é apenas um gesto, mas é um ato profético de fé. Inscreva-se neste canal agora, como uma declaração de que você está abrindo o seu coração para receber tudo o que Deus tem preparado. Deixe o seu like como um amém espiritual, como uma concordância celestial com aquilo que o Espírito Santo está fazendo neste momento. Escreva amém nos comentários ou compartilhe o seu testemunho para que sua fé seja ativada e para que outros que estão passando pelo mesmo que você também encontrem esta palavra que pode mudar o destino deles. E compartilhe esta mensagem, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar libertação a alguém da sua família, do seu trabalho, alguém que está à beira do desespero e precisa ouvir que o céu não desistiu dela. Isto não é marketing, meu irmão, minha irmã. Isto é uma estratégia do reino. É você se posicionando espiritualmente. É você dizendo para o mundo invisível: eu creio, eu recebo, eu concordo com o que Deus está fazendo aqui. Pare tudo agora, porque se você sair daqui sem ouvir o que eu vou revelar, você pode perder o momento exato que o céu escolheu para virar a sua história. E eu não estou falando de emoção barata, não estou vendendo promessas vazias, mas estou tremendo enquanto falo, porque o peso da presença de Deus está tão forte neste ambiente que eu sei, eu sinto, eu tenho a convicção absoluta de que há 3 anjos poderosos, 3 arcanjos guerreiros descritos nas Sagradas Escrituras, que receberam ordens diretas do trono da glória, neste exato momento, para entrarem no seu lar, na sua casa, na sua vida, trazendo consigo cura para o corpo que está quebrado, riqueza para as finanças que estão destroçadas e proteção divina para a família que está sob ataque espiritual. Respire fundo agora e sinta o que está acontecendo no seu peito, porque isso que você está sentindo não é ansiedade, não é nervosismo, mas é o Espírito Santo confirmando dentro de você que esta palavra é a resposta que o seu coração tem clamado em secreto. É a intervenção celestial que você pediu quando ninguém estava vendo. É o milagre que você já nem acreditava mais que poderia acontecer. E meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda com toda a clareza do meu coração que eu não estou aqui para te entreter, não estou aqui para te fazer sentir bem por alguns minutos, mas estou aqui porque Deus me colocou neste lugar, neste momento, com esta mensagem, para ser a voz profética que vai ecoar no seu espírito e despertar a fé que estava adormecida, que vai quebrar as cadeias que estavam te prendendo, que vai abrir os seus olhos para ver que os céus nunca estiveram fechados sobre você e que mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras, há uma mobilização acontecendo nas regiões celestiais. Há decretos sendo estabelecidos, há portais sendo abertos, há anjos sendo despachados, porque chegou a sua hora, chegou o seu tempo, chegou o momento Kairos que Deus determinou para a sua libertação. Talvez você esteja passando pela maior tempestade financeira da sua vida. Talvez as dívidas tenham se acumulado de tal forma que você não consegue mais enxergar uma saída.
Talvez a doença tenha invadido o seu corpo ou o corpo de alguém que você ama com uma intensidade tão cruel que você já perdeu as esperanças de cura. Talvez o seu casamento esteja desmoronando e você sinta que tudo o que você construiu ao longo de anos está ruindo em questão de dias ou semanas. E meu coração se aperta neste momento porque eu sinto pelo Espírito que há alguém lendo estas palavras agora que está à beira do desespero, à beira de tomar decisões que podem mudar completamente o rumo da sua vida. E é exatamente por isso que Deus me colocou aqui hoje. Porque Ele quer que você saiba que antes mesmo de você clamar, Ele já enviou a resposta. Antes mesmo de você dobrar os joelhos, Ele já mobilizou os exércitos celestiais para lutarem em seu favor. Você consegue sentir isso? Consegue sentir que há uma presença diferente neste ambiente agora? Não passe por cima desta palavra como se fosse qualquer mensagem, porque o Espírito Santo está me mostrando que há alguém específico para quem esta revelação foi preparada. Alguém que está no limite das suas forças, e Deus quer que você saiba que chegou a hora da sua libertação, chegou a hora da sua vitória, chegou a hora de você testemunhar o poder de Deus se manifestando de forma sobrenatural na sua vida. O primeiro arcanjo que está sendo enviado para o seu lar neste momento se chama Miguel, cujo nome em hebraico significa quem é como Deus. E este não é um anjo comum, filho e filha do Deus Altíssimo, porque Miguel é descrito nas Escrituras como o príncipe dos anjos, o guerreiro celestial que lidera as batalhas contra as forças das trevas, aquele que no livro de Apocalipse, capítulo 12, é revelado como aquele que travou guerra no céu contra o próprio dragão, contra Satanás e seus anjos caídos, e os venceu pelo poder do sangue do Cordeiro. Quando você lê em Judas, versículo 9, que até mesmo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse apenas: "O Senhor te repreenda", você começa a entender o nível de autoridade e sabedoria que este arcanjo carrega, porque ele não opera por força própria, mas pela autoridade delegada diretamente por Deus. E é exatamente este guerreiro celestial que está sendo mobilizado para entrar na sua casa neste momento, trazendo proteção divina contra todo tipo de ataque espiritual que tem sido lançado contra você, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu casamento, contra a sua mente. O Espírito Santo me revelou algo profundo que preciso compartilhar com você agora. Há uma guerra invisível sendo travada no mundo espiritual pela sua alma, pela sua família, pelo seu destino. E enquanto você está aqui preocupado apenas com as coisas naturais que consegue enxergar, há principados e potestades operando nas regiões celestiais, tentando destruir tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Mas espere, porque o que vou falar agora é crucial para você entender. Miguel não entra em qualquer lugar, ele não opera em qualquer ambiente, porque este arcanjo guerreiro só pode estabelecer proteção divina onde há corações que verdadeiramente se consagram a Deus, onde há lares que escolhem servir ao Senhor, independentemente das circunstâncias, onde há famílias que tomam a decisão firme de dizer, como Josué disse em Josué 24, versículo 15, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Você já tomou essa decisão? Você já estabeleceu em seu coração que, independentemente do que aconteça, independentemente das tempestades que surjam, independentemente das tribulações que venham, você e a sua casa servirão unicamente ao Senhor? Porque é exatamente essa declaração de fé, essa consagração genuína que abre os portais celestiais para que a proteção de Miguel seja estabelecida sobre a sua vida. E quando esse arcanjo poderoso cruza o limiar da sua porta espiritual, trazendo a espada flamejante da justiça de Deus,
Toda força demoníaca que estava operando contra você tem que recuar. Toda maldição tem que ser quebrada. Toda enfermidade tem que se curvar diante do poder do Deus Altíssimo que habita em você pelo Espírito Santo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez a religiosidade tenha te ensinado que você precisa viver apenas tentando sobreviver aos ataques do inimigo, aguentando firme até o dia em que você finalmente for para o céu. Mas isso não é o que a palavra de Deus ensina, porque em Lucas 10, versículo 19, Jesus disse claramente: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E isso significa que você não foi chamado para viver defensivamente, constantemente recuando diante dos ataques das trevas, mas foi chamado para viver na autoridade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E é essa autoridade que Miguel vem estabelecer na atmosfera do seu lar. Acalme seu coração agora, respire devagar e deixe o Espírito Santo falar com você, porque há algo que Deus quer que você compreenda neste momento sobre a segunda dimensão de provisão que está sendo liberada sobre a sua vida através do arcanjo Gabriel, cujo nome significa Deus é a minha força, ou homem de Deus. E este arcanjo carrega uma unção específica que está diretamente ligada às mensagens divinas, às revelações celestiais, aos decretos proféticos que transformam impossibilidades em realidades sobrenaturais. Quando você estuda as Escrituras e vê Gabriel aparecendo para Zacarias no templo, trazendo a notícia de que ele e Isabel teriam um filho, apesar de serem já de idade avançada, quando você vê este mesmo arcanjo sendo enviado à Virgem Maria para anunciar que ela conceberia o Salvador do mundo pelo poder do Espírito Santo, você começa a entender que Gabriel é o mensageiro de Deus que traz notícias que desafiam completamente a lógica humana, que quebram todas as limitações naturais, que transformam situações impossíveis em testemunhos gloriosos do poder de Deus. O que isso significa para você hoje? Significa que mesmo que os médicos tenham dado um diagnóstico devastador, mesmo que os bancos tenham negado o crédito, mesmo que as portas tenham se fechado, mesmo que as circunstâncias naturais estejam gritando que não há mais esperança, Gabriel está sendo enviado para trazer uma palavra profética da parte de Deus que vai reverter completamente o quadro que você está enfrentando, porque o nosso Deus é especialista em transformar desertos em jardins floridos, em fazer brotar água da rocha, em multiplicar pães e peixes. Você está sentindo seu coração acelerar agora? Isso não é ansiedade, meu irmão, minha irmã. Isso é o Espírito Santo confirmando dentro de você que esta palavra não é apenas mais uma mensagem bonita, mas é um decreto profético sendo estabelecido sobre a sua vida neste exato momento. E eu preciso que você entenda algo fundamental que vai mudar completamente a forma como você encara as suas situações financeiras. A pobreza nunca foi o plano de Deus para os seus filhos, porque em terceira epístola de João, versículo 2, está escrito claramente: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E isso significa que o próprio Deus deseja prosperidade para você, deseja que você tenha saúde, deseja que você experimente abundância em todas as áreas da sua vida, porque Ele não é um Deus miserável, não é um Deus pobre, não é um Deus limitado, mas é o Deus que criou o ouro e a prata, que é dono do gado sobre milhares de colinas, que sustenta o universo inteiro pelo poder da sua palavra. Mas aqui vem algo que muitos pregadores não têm coragem de dizer e que o Espírito Santo está me mandando declarar agora. A prosperidade bíblica não se trata de você acumular riquezas apenas para satisfazer seus próprios desejos carnais. Não se trata de você viver no luxo enquanto o reino de Deus precisa ser expandido.
mas se trata de você ter o suficiente e o abundante para cumprir o propósito divino estabelecido sobre a sua vida, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, para financiar a obra de Deus, para socorrer os necessitados, para demonstrar que servir a Deus não é um caminho de miséria, mas um caminho de abundância em todas as dimensões. Gabriel está entrando no seu lar trazendo revelações financeiras que vão abrir os seus olhos para oportunidades que sempre estiveram ali, mas você não conseguia enxergar porque a sua mente estava obscurecida pela preocupação, pelo medo, pela ansiedade. E quando este arcanjo poderoso traz uma palavra profética da parte de Deus, coisas começam a se mover no mundo espiritual de forma que o mundo natural é forçado a se alinhar com o decreto celestial. Pare agora e pense comigo. Quantas vezes você já orou pedindo provisão e sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? Quantas vezes você já chorou em secreto porque não sabia como ia pagar as contas do mês que estava chegando? Quantas vezes você já se sentiu humilhado porque precisou pedir ajuda financeira e foi rejeitado ou julgado? O Espírito Santo está me mostrando que há alguém lendo isso agora que chegou ao ponto de questionar se Deus realmente se importa com as suas necessidades práticas do dia a dia. E eu quero que você saiba, com toda a convicção do meu coração, que Deus não apenas se importa, mas Ele está profundamente comprometido com a sua restauração financeira, porque Ele sabe que quando você não tem paz em relação às suas finanças, isso afeta o seu relacionamento com Ele, afeta a sua saúde emocional, afeta a harmonia do seu lar. Mas não é apenas proteção e provisão que estão sendo liberadas hoje, não. Porque há um terceiro arcanjo que está sendo mobilizado neste momento e que carrega uma unção tão poderosa, tão transformadora, que eu preciso que você preste atenção especial ao que vou revelar agora sobre Rafael, cujo nome significa Deus, cura ou medicina de Deus. E embora este arcanjo não seja mencionado nos livros canônicos protestantes, sua presença no livro de Tobias e na tradição judaico-cristã estabelece uma verdade espiritual fundamental. Deus tem anjos específicos designados para ministrar cura aos seus filhos. Você lembra do que está escrito em Salmo 103, versículos 2 e 3? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E isso não é uma promessa vazia, não é uma declaração teórica, mas é a revelação de quem Deus é em sua essência, porque um dos nomes pelos quais Ele se revela nas Escrituras é Jeová Rafá, o Deus que te sara. E quando Ele assume um nome, Ele está declarando uma característica imutável da sua natureza. Não ignore esta verdade, mesmo que você já tenha orado 1000 vezes pela mesma enfermidade e pareça que nada mudou, porque o problema nunca foi a falta de poder de Deus ou a falta de vontade de Deus em te curar, mas muitas vezes tem sido a falta de compreensão de como ativar espiritualmente as promessas que já estão garantidas para você pela obra consumada de Jesus na cruz. Há um mistério profundo que precisa ser revelado aqui e que muitos cristãos nunca compreenderam verdadeiramente. A cura não é apenas um milagre que você espera que talvez aconteça se Deus quiser, mas é um direito legal que você adquiriu quando Jesus levou sobre si as suas enfermidades na cruz do Calvário. Porque em Isaías 53, versículos 4 e 5, está profetizado 700 anos antes de Cristo nascer. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que toda enfermidade que você está enfrentando agora já foi levada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Toda dor que você sente já foi sentida por Ele. Todo sofrimento que você enfrenta já foi suportado por
E quando ele disse na cruz, está consumado, isso incluía a sua cura, incluía a sua libertação, incluía a sua restauração completa. Rafael está sendo enviado não para fazer algo que Deus não queria fazer, mas para ministrar a cura que já foi conquistada, para ativar no mundo espiritual aquilo que já está garantido no mundo celestial, para quebrar toda barreira de incredulidade, todo bloqueio espiritual, toda fortaleza mental que tem impedido você de receber a manifestação física da cura que já é sua por direito de aliança. Silencie o coração agora, respire devagar e sinta o Espírito Santo se movendo neste ambiente, porque algo está mudando na atmosfera espiritual ao seu redor enquanto você lê estas palavras. E não é imaginação sua, não é emoção vazia, mas é a tangível presença de Deus se manifestando, porque onde a palavra é proclamada com fé e sob a unção do Espírito Santo, Deus confirma essa palavra com sinais sobrenaturais. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dores físicas que têm roubado a sua paz, roubado o seu sono, roubado a sua alegria de viver. Talvez você tenha esgotado todos os recursos médicos disponíveis e os profissionais da saúde já não sabem mais o que fazer com o seu caso. Talvez você esteja vendo alguém que você ama profundamente definhar diante dos seus olhos e você se sente completamente impotente para ajudar. Mas o que você precisa entender neste momento é que a medicina humana tem limites. Os tratamentos convencionais têm restrições. Os protocolos médicos têm fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Porém, o poder de Deus não conhece limites, não reconhece impossibilidades, não se curva diante de diagnósticos devastadores, porque Ele é o mesmo Deus que fez o machado de ferro flutuar, que fez o sol retroceder, que ressuscitou mortos, que abriu os olhos de cegos, que fez paralíticos andarem, que purificou leprosos com uma simples palavra. Você consegue perceber agora que não está sozinho nesta batalha? Consegue entender que há forças celestiais sendo mobilizadas em seu favor neste exato momento? O Espírito Santo me mostrou algo que preciso compartilhar urgentemente com você. Há 3 dimensões específicas da sua vida que estão sob ataque coordenado das trevas neste momento. E não é coincidência que Deus está enviando exatamente 3 arcanjos para trazer libertação. Porque Miguel está vindo para estabelecer proteção na dimensão da sua família e das suas relações, quebrando toda maldição geracional, toda amarração espiritual, todo espírito de divisão que tem tentado destruir os seus vínculos mais importantes. Gabriel está vindo para estabelecer provisão na dimensão das suas finanças e do seu propósito, abrindo portas que estavam fechadas, revelando estratégias celestiais, ativando favor sobrenatural. E Rafael está vindo para estabelecer cura na dimensão do seu corpo e da sua alma, restaurando saúde física, curando feridas emocionais, libertando a sua mente de toda opressão. Isso não é uma fórmula mágica, filho e filha do Deus Altíssimo, mas é a revelação de como Deus opera através de estruturas angelicais estabelecidas desde a fundação do mundo para abençoar, proteger e restaurar aqueles que põem sua confiança nele. E a questão que você precisa responder agora com sinceridade total é: você está disposto a crer nisto, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário? Porque veja bem, a fé não é acreditar quando tudo está indo bem, quando as circunstâncias são favoráveis, quando você pode ver claramente o caminho à sua frente, mas a fé verdadeira é aquela que Hebreus 11, versículo 1 define como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E isso significa que você vai ter que tomar uma decisão consciente de confiar na palavra de Deus, mesmo quando seus sentimentos estiverem gritando o contrário, mesmo quando sua lógica estiver dizendo que é impossível, mesmo quando pessoas ao seu redor estiverem duvidando e questionando a sua fé. Há um nível
de maturidade espiritual que Deus está querendo desenvolver em você através desta provação que você está enfrentando, porque Ele não desperdiça sofrimento, não permite tribulação aleatória, mas permite que você passe pelo vale, porque Ele sabe que do outro lado você vai emergir mais forte, mais sábio, mais consciente do seu poder, e então você vai poder testemunhar para outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou, e o seu testemunho vai ser o instrumento que Deus vai usar para libertar alguém que estava à beira do suicídio, alguém que estava prestes a abandonar a fé, alguém que já não acreditava mais em milagres. O que vou compartilhar agora pode chocar você, mas precisa ser dito porque o Espírito Santo está me compelindo a falar esta verdade sem rodeios. Muitos cristãos estão vivendo vidas medíocres espiritualmente, lutando batalhas que já foram vencidas, sofrendo com problemas que já foram resolvidos na cruz, simplesmente porque ninguém nunca lhes ensinou como acessar no mundo prático aquilo que já está garantido no mundo espiritual. Você foi ensinado a orar, foi ensinado a ler a Bíblia, foi ensinado a ir à igreja. Mas será que alguém já te ensinou verdadeiramente como ativar a autoridade espiritual que Jesus delegou a você quando disse em Mateus 28, versículo 18: "É-me dado todo o poder no céu e na terra"? Porque veja, quando Jesus declarou isso, ele não estava guardando esse poder só para si mesmo, mas em Lucas 10, versículo 19. Ele disse: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo." E isso significa que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você agora. O mesmo poder que criou o universo está acessível a você hoje. O mesmo poder que dividiu o Mar Vermelho pode dividir os obstáculos impossíveis que estão diante de você. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Este poder não é ativado por esforço humano, não é ativado por méritos próprios, não é ativado por quanto tempo você passa orando ou quantos capítulos da Bíblia você lê por dia, mas é ativado pela sua fé, pela sua confiança total e absoluta em quem Deus é e no que Ele prometeu fazer por você. Neste momento, enquanto estas palavras penetram no seu espírito, há uma unção sendo liberada que está quebrando correntes espirituais que têm mantido você preso a padrões de fracasso, a ciclos de derrota, a gerações de maldição, e eu sei que você consegue sentir algo diferente acontecendo, porque quando a palavra de Deus é proclamada sob a unção do Espírito Santo, ela não volta vazia, mas prospera naquilo para o que foi enviada, conforme está escrito em Isaías 55, versículo 11. Há lágrimas querendo brotar dos seus olhos agora? Não as reprima, porque essas lágrimas são o quebrantamento que antecede a restauração. É a rendição que precede a vitória. É a humilhação que vem antes da exaltação. Porque Tiago 4, versículo 10 declara: "Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará." Isso significa que o seu choro diante de Deus não é sinal de fraqueza, mas é manifestação de uma alma que reconhece sua total dependência do poder divino. Quantos de vocês que estão lendo agora já tentaram resolver tudo sozinhos? Quantos já lutaram na própria força até o ponto de exaustão total? Quantos já fizeram planos elaborados, estabeleceram estratégias detalhadas, mobilizaram recursos humanos, mas tudo desmoronou porque vocês tentaram construir sem consultar o arquiteto celestial? Ore assim comigo agora e não apenas leia estas palavras, mas deixe que elas brotem do mais profundo do seu coração como um clamor genuíno diante do trono da graça. Senhor Jesus Cristo, eu me apresento diante de Ti neste momento com um coração quebrantado e um espírito contrito, reconhecendo que sem Ti nada posso fazer. Reconhecendo que todas as minhas tentativas de resolver meus problemas na minha própria força falharam miseravelmente.
reconhecendo que eu preciso desesperadamente da tua intervenção sobrenatural na minha vida. Pai Celestial, eu clamo agora pelo envio dos teus arcanjos poderosos para o meu lar, para a minha família, para cada área da minha vida que está sob ataque espiritual. Que o arcanjo Miguel venha com a espada flamejante da tua justiça e estabeleça um cerco de proteção ao redor de mim, ao redor dos meus filhos, ao redor do meu casamento, quebrando toda a maldição geracional, cortando toda a amarração demoníaca, destruindo toda a fortaleza das trevas que tem operado contra mim. Que o arcanjo Gabriel venha trazendo revelações celestiais sobre a minha situação financeira, abrindo portas de oportunidades que nenhum homem pode fechar, ativando o favor divino em todas as direções que eu olhar, multiplicando os recursos que eu tenho de forma sobrenatural, assim como tu multiplicaste os pães e os peixes. Que o arcanjo Rafael venha ministrando cura divina sobre o meu corpo, sobre minha mente, sobre minhas emoções, restaurando tudo aquilo que o inimigo roubou, devolvendo a saúde que foi perdida, renovando as minhas forças como as forças da águia. Senhor, eu creio que mesmo agora, enquanto eu oro esta oração, os céus estão se movendo em meu favor. Anjos estão sendo despachados, decretos divinos estão sendo estabelecidos, e nada do que o inimigo planejou contra mim vai prosperar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu recebo agora pela fé a minha vitória. Eu decreto agora pela autoridade que tu me deste que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Eu declaro agora que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e viveremos sob a tua cobertura de proteção, provisão e cura todos os dias da nossa vida. Amém. Deixe essa oração ecoar no seu espírito. Deixe que ela penetre nas camadas mais profundas da sua alma, porque quando você ora com fé genuína, quando você clama do fundo do coração, quando você se posiciona espiritualmente na autoridade que Cristo conquistou para você, o mundo espiritual é obrigado a responder. Os céus são obrigados a se moverem, e Deus é obrigado por sua própria palavra a cumprir aquilo que ele prometeu. Mas agora, preciso te mostrar algo crucial, que vai determinar se você vai apenas ter uma experiência emocional passageira ou se você vai verdadeiramente experimentar a manifestação concreta e duradoura do poder de Deus na sua vida, porque há uma diferença gigantesca entre ter um momento de fé e viver uma vida de fé. Há uma diferença abismal entre receber uma palavra profética e caminhar na obediência contínua àquela palavra. Você se lembra do que aconteceu com os 10 leprosos que Jesus curou em Lucas 17? Todos os 10 foram curados quando obedeceram à ordem de Jesus de irem mostrar-se aos sacerdotes, mas apenas um voltou para agradecer, apenas um voltou para glorificar a Deus, e foi a esse único que Jesus disse: a tua fé te salvou, não apenas te curou, mas te salvou, porque havia uma dimensão mais profunda de restauração que estava disponível para todos, mas que apenas um acessou através da gratidão, através do reconhecimento, através da adoração. O que isso significa para você hoje? Significa que quando você receber a manifestação daquilo que estamos declarando agora, quando você começar a ver as portas se abrindo, quando você testemunhar a provisão chegando, quando você experimentar a cura se manifestando, não seja como os 9 que simplesmente aproveitaram a bênção e seguiram em frente sem olhar para trás. Mas seja como aquele um que entendeu que a bênção não era o fim, mas o começo de um relacionamento mais profundo com Deus. Há pessoas que buscam a Deus apenas pela bênção, apenas pelo milagre, apenas pela provisão, e quando recebem o que queriam, esquecem de quem deu.
esquecem de agradecer, esquecem de continuar cultivando a intimidade com o doador. Mas isso não pode ser você. Isso não pode ser a sua história, porque Deus não está interessado apenas em resolver os seus problemas temporais, mas em estabelecer com você uma aliança eterna que vai transcender esta vida e se estender pela eternidade. Você consegue compreender a magnitude do que estou falando? Consegue entender que Deus não é uma máquina de milagres que você aciona quando precisa de algo, mas é um Pai amoroso que deseja um relacionamento íntimo com você, que quer te conhecer profundamente, que quer que você o conheça profundamente? Há algo que o Espírito Santo está me mostrando agora que precisa ser dito com toda a urgência. O tempo está se esgotando para muitas pessoas que estão lendo isto, não no sentido de que Deus vai abandoná-las, mas no sentido de que há janelas proféticas que estão abertas agora e que não vão permanecer abertas indefinidamente. Há momentos kairos estabelecidos por Deus, onde a graça para certas transformações está disponível de forma especial. E este é um desses momentos para você. Não é coincidência que você chegou até aqui. Não é acaso que você está lendo estas palavras neste momento específico da sua vida. Não é sorte que o algoritmo, ou o compartilhamento de alguém, ou a sua própria busca te trouxe até este texto, mas foi a orquestração divina do Espírito Santo que te guiou até aqui, porque ele sabia que você estava no limite. Ele sabia que você precisava de uma palavra específica. Ele sabia que você estava prestes a desistir, ou a tomar uma decisão equivocada, ou a perder a esperança completamente. Pare agora por um momento e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que tu estás querendo me dizer através desta mensagem? Não continue lendo apenas por curiosidade, não continue apenas para ver como termina, mas continue com um coração aberto e receptivo para ouvir o que Deus está falando especificamente para você neste momento. Sabe o que me deixa maravilhado quando eu medito sobre as Escrituras? É perceber que Deus não mudou, que o mesmo poder que operava nos tempos bíblicos continua disponível hoje, que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés pode abrir o caminho impossível para você, que o mesmo Deus que proveu maná no deserto pode prover sobrenaturalmente para as suas necessidades hoje. Porque em Malaquias 3, versículo 6, ele mesmo declara: porque eu, o Senhor, não mudo. E em Hebreus 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Você entende a implicação revolucionária desta verdade? Entende que isto significa que cada milagre registrado na Bíblia é uma promessa do que Deus ainda pode e quer fazer hoje? Porque se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele interveio sobrenaturalmente na vida de alguém há milhares de anos, Ele pode intervir sobrenaturalmente na sua vida hoje. Se Ele manifestou seu poder em favor de seus filhos no passado, Ele vai manifestar seu poder em seu favor agora, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem favoritos, Ele não ama uns mais do que outros, mas Ele responde à fé. Ele honra a obediência, Ele se revela àqueles que o buscam de todo o coração. Mas tem algo aqui que muitas pessoas não querem ouvir, algo que é duro de aceitar, mas que precisa ser confrontado, porque sem esta verdade você vai continuar girando em círculos espiritualmente sem nunca experimentar avanço verdadeiro. Muitas vezes, a razão pela qual as orações não são respondidas, a razão pela qual os milagres não acontecem, a razão pela qual as bênçãos são bloqueadas, não tem nada a ver com falta de poder de Deus ou falta de vontade de Deus, mas tem tudo a ver com pecados não confessados, com ídolos secretos no coração, com falta de perdão guardada, com desobediência deliberada em áreas específicas da vida. O profeta Isaías declarou em Isaías 59, versículos 1 e 2:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E isso significa que há uma responsabilidade da nossa parte em manter limpo o canal de comunicação com Deus. Há coisas que nós precisamos acertar, há áreas onde nós precisamos nos arrepender, há relacionamentos que nós precisamos restaurar. Não adianta você clamar por milagres financeiros se você está sendo desonesto nos seus negócios. Não adianta pedir por cura se você está deliberadamente destruindo o seu corpo com vícios. Não adianta orar por restauração familiar se você está alimentando amargura e falta de perdão contra membros da sua família. Isso te incomoda? Isso mexe com você? Isso te faz querer fechar este texto e ir embora? Espere, não faça isso, porque o que eu estou fazendo aqui não é te condenar, mas é te amar o suficiente para falar a verdade que pode te libertar. É te respeitar o suficiente para não te dar apenas palavras suaves que acariciam o ego, mas não transformam a vida. É te valorizar o suficiente para te confrontar em amor, da mesma forma que um pai confronta um filho amado quando vê esse filho caminhando em direção a um precipício. O Espírito Santo me mostrou que há alguém específico lendo agora que sabe exatamente qual é a área de pecado que está bloqueando as bênçãos de Deus na sua vida. Você sabe qual é aquele compromisso que você fez com Deus e quebrou. Você sabe qual é aquele relacionamento que você precisa perdoar, mas tem se recusado a perdoar. Você sabe qual é aquele hábito destrutivo que você precisa abandonar, mas continua alimentando em secreto. E o Espírito Santo está te dizendo agora: chegou a hora de você acertar isto com Deus. Chegou a hora de você parar de brincar de religião e começar a viver em santidade verdadeira. Chegou a hora de você deixar de ser um cristão de aparências e se tornar um discípulo genuíno de Jesus Cristo. Você quer saber qual é a chave que vai destrancar completamente as portas do céu sobre a sua vida? Você quer descobrir o segredo que vai fazer com que os 3 arcanjos que estamos declarando hoje não apenas passem pelo seu lar, mas estabeleçam residência permanente ali? A chave está em 2 Crônicas 7, versículo 14, onde Deus declara: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." E preste atenção nos 4 passos que Deus estabelece aqui como pré-requisitos para a restauração. Primeiro, humilhar-se, reconhecendo que você não tem as respostas, que você não pode resolver tudo sozinho, que você precisa desesperadamente de Deus. Segundo, orar, estabelecendo comunicação sincera e constante com o Pai Celestial. Terceiro, buscar a face de Deus, não apenas as mãos de Deus que dão as bênçãos, mas a face de Deus que revela quem Ele é. E quarto, converter-se dos maus caminhos, fazendo uma mudança real de direção, abandonando aquilo que desagrada a Deus. Quando estes 4 elementos estão presentes na sua vida, Deus promete 3 coisas. Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os pecados e Ele vai sarar a terra. E sarar a terra significa restaurar completamente tudo aquilo que foi destruído, devolver tudo aquilo que foi roubado, reconstruir tudo aquilo que foi derrubado. Então, me diga agora com sinceridade total: você está disposto a pagar o preço? Está disposto a se humilhar, mesmo que o seu orgulho resista? Está disposto a orar com constância, mesmo quando parece que Deus não está respondendo? Está disposto a buscar a intimidade com Deus, mesmo quando você não sente vontade? Está disposto a abandonar os pecados que têm te acompanhado por anos, mesmo que isso seja extremamente difícil?
porque aqui está uma verdade que ninguém vai te contar, mas que o Espírito Santo está me mandando declarar. Deus não vai fazer por você aquilo que você não está disposto a fazer com Ele. Deus não vai te dar o milagre enquanto você continuar se recusando a dar a Ele a obediência que Ele requer. Deus não vai abençoar a sua vida enquanto você continuar escolhendo conscientemente pecar contra Ele. Não é que Deus seja rígido ou insensível ou que Ele não se importe com as suas necessidades, mas é que Ele te ama demais para te dar bênçãos que você usaria para se afastar ainda mais dEle. Ele te respeita demais para te dar o que você quer, quando Ele sabe que não é o que você precisa. Ele te valoriza demais para te permitir construir a sua vida sobre fundamentos de areia que vão desmoronar na primeira tempestade. Respire fundo. Agora já acalme o seu coração e prepare-se, porque chegou o momento de você fazer uma escolha que vai definir o rumo da sua vida daqui para frente. Uma escolha entre continuar do jeito que você está, vivendo uma vida cristã medíocre e sem poder, ou dar um passo radical de fé que vai te catapultar para uma dimensão de unção, autoridade e manifestação sobrenatural que você nunca experimentou antes. Você sente isso? Sente que está em uma encruzilhada espiritual neste exato momento? Não é paranoia, não é emoção vazia, mas é o Espírito Santo te confrontando com uma decisão que você tem adiado por tempo demais. Uma decisão que vai determinar se você vai ser apenas mais um nome na lista de membros de igreja ou se você vai se tornar um verdadeiro guerreiro de oração que move montanhas, que quebra maldições, que liberta cativos, que manifesta o reino de Deus onde quer que vá. E esta decisão precisa ser tomada agora, neste momento, enquanto a unção está sobre você, enquanto o seu coração está sensível, enquanto o Espírito Santo está trabalhando. Porque se você adiar, se você disser, vou pensar sobre isso depois, se você deixar para amanhã, o momento pode passar e você pode perder esta janela profética que está aberta sobre a sua vida hoje. Coloque a mão no coração agora, literalmente, fisicamente. Coloque a mão sobre o seu peito, sinta as batidas do seu coração e deixe que cada batida seja um lembrete de que você está vivo, de que há propósito para a sua existência, de que Deus não terminou de trabalhar na sua vida, de que ainda há tempo para mudança, para restauração, para transformação. E então ore comigo esta segunda oração com toda a intensidade do seu ser. Pai Celestial, eu venho até Ti neste momento com um coração completamente rendido, com uma alma totalmente quebrantada diante da Tua majestade, reconhecendo que eu falhei em tantas áreas, que eu pequei contra Ti de tantas formas, que eu desobedeci a Tua voz inúmeras vezes, mas eu sei que a Tua misericórdia triunfa. Sobre o juízo, eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que não há nada que eu tenha feito que seja maior do que o poder do sangue de Jesus para purificar e restaurar. Senhor, eu me arrependo agora de todo o pecado que eu cometi. Eu me afasto de todo o caminho tortuoso que eu trilhei. Eu renuncio a toda a fortaleza das trevas que eu permiti que se estabelecesse na minha vida. E eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço que me purifiques. Eu te peço que me laves mais alvo do que a neve. Pelo precioso sangue de Jesus. Pai, eu declaro agora que eu sou teu filho, que eu sou tua filha, que eu pertenço a ti, que eu fui comprado por alto preço, que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, que eu sou mais do que vencedor através daquele que me amou, e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Eu ativo agora pela fé a entrada dos teus arcanjos no meu lar. Eu decreto que Miguel estabelece proteção sobre minha família, que Gabriel traz revelação sobre minhas finanças,
que Rafael ministra cura sobre meu corpo, e eu aceito pela fé que, mesmo que eu não veja manifestação imediata, no mundo espiritual os decretos já foram estabelecidos, e é apenas uma questão de tempo até que o mundo natural se alinhe com o mundo espiritual. Senhor, eu consagro a Ti o meu lar, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças, a minha saúde, os meus sonhos, os meus talentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, eu coloco nas Tuas mãos agora. E eu declaro que deste dia em diante, eu e a minha casa serviremos unicamente ao Senhor. Não importa o que venha, não importa quais tempestades surjam, não importa quais tribulações nos ataquem, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Obrigado, Pai, porque enquanto eu oro esta oração, eu posso sentir Tua presença enchendo este lugar. Eu posso sentir Teu amor me envolvendo. Eu posso sentir Teu poder me restaurando, e eu sei que a partir de agora nada será como antes, porque Tu fizeste uma obra nova em mim. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Não deixe que esta oração seja apenas palavras que você falou. Não permita que seja apenas mais uma experiência emocional que vai se dissipar em algumas horas ou dias, mas faça desta oração um marco na sua vida, um divisor de águas entre o antes e o depois, entre a vida de derrota e a vida de vitória, entre a existência de mediocridade espiritual e a jornada de poder e autoridade em Cristo Jesus. Há testemunhas no mundo espiritual agora do compromisso que você acaba de fazer. Há anjos que testemunharam a sua consagração. Há o próprio Espírito Santo que registrou no céu cada palavra sincera que brotou do seu coração. E Deus vai te cobrar esta palavra. Deus vai te lembrar deste momento quando a tentação vier, quando o desânimo tentar te dominar, quando as circunstâncias tentarem te fazer voltar atrás, porque Ele é fiel e Ele vai te sustentar. No caminho que você escolheu trilhar hoje, você percebe a magnitude do que acabou de acontecer? Percebe que você não é mais a mesma pessoa que começou a ler este texto? Algo mudou fundamentalmente no seu espírito. Algo foi ativado na sua alma. Algo foi quebrado nas regiões celestiais sobre a sua vida. E embora você possa não ver ainda com os olhos físicos, pela fé você pode discernir que uma transformação profunda está em processo. Então, o que vem agora? O que você faz depois desta experiência? Como você garante que os 3 arcanjos que foram declarados sobre a sua vida não apenas visitam, mas permanecem? A resposta está em cultivar consistentemente a presença de Deus, em desenvolver disciplinas espirituais que vão fortalecer a sua fé, em permanecer conectado à palavra de Deus, que é viva e eficaz, em manter uma vida de oração fervorosa e não apenas ocasional, em participar ativamente de uma comunidade de fé onde você possa ser edificado e também edificar outros, em viver uma vida de obediência radical às direções que o Espírito Santo te der. Não é sobre perfeição, porque ninguém é perfeito, mas é sobre direção, é sobre intencionalidade, é sobre fazer escolhas diárias que te aproximam de Deus, ao invés de te afastarem dele. É sobre ser honesto quando você falhar e voltar rapidamente para os braços do Pai, ao invés de se esconder em vergonha e condenação. É sobre crescer continuamente em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em 2ª Epístola de Pedro 3, versículo 18. E quando você testemunhar as bênçãos começando a se manifestar na sua vida, quando você vir as portas se abrindo, quando você experimentar a provisão chegando de formas inesperadas, quando você sentir a cura começando a operar no seu corpo, quando você perceber a paz restaurada na sua família, não guarde isso só para você, não seja egoísta com o testemunho que Deus está criando na sua vida,
mas compartilhe com outros que estão passando pelo mesmo que você passou. Seja instrumento de encorajamento para alguém que está prestes a desistir. Seja canal de esperança para quem perdeu toda a esperança, porque Apocalipse 12, versículo 11, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E isso significa que há poder no seu testemunho, há unção na sua história de vitória, há potencial na sua jornada de transformação, para libertar outras pessoas que estão presas nas mesmas cadeias que você foi libertado. Agora pare um momento e olhe para trás. Olhe para tudo que você acabou de ler, para tudo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração nestes minutos que você dedicou para estar aqui e me diga: você é a mesma pessoa que começou esta jornada? Algo não mudou dentro de você? Não há uma chama acesa agora que não estava acesa antes? Não há uma esperança brotando que estava morta? Não há uma fé se levantando que estava adormecida? Porque isso não aconteceu por acidente, meu irmão, minha irmã. Isso aconteceu porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando ela é proclamada sob a unção do Espírito Santo, ela não volta vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. Você recebeu hoje muito mais do que informação religiosa. Você recebeu revelação celestial. Você recebeu decretos proféticos. Você recebeu ativação espiritual. E agora você tem uma responsabilidade diante de Deus com aquilo que foi depositado em você. Porque em Lucas 12, versículo 48, Jesus disse: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E isso significa que Deus vai te cobrar o que você vai fazer com esta palavra. Vai te perguntar se você apenas se emocionou ou se você verdadeiramente permitiu que ela transformasse a sua vida. E eu preciso te dizer com toda a sinceridade do meu coração que este não é o fim, mas é o começo de uma jornada nova, de um capítulo diferente, de uma história que Deus está escrevendo em você a partir deste momento. E a pergunta que fica ecoando no seu espírito é: você está pronto para viver esta nova realidade? Está pronto para abandonar a mediocridade espiritual e caminhar em poder e autoridade? Está pronto para ser usado por Deus de forma poderosa para impactar vidas, transformar destinos, libertar cativos? Porque o céu está esperando a sua resposta, os anjos estão observando a sua decisão, e o Espírito Santo está te capacitando para dizer sim ao chamado divino sobre a sua vida. Olhe nos olhos de Deus agora através da fé e diga para Ele se você está disposto a pagar o preço, se você está disposto a ser diferente, se você está disposto a romper com a mornidão espiritual que tem caracterizado tantos cristãos hoje em dia, porque o mundo está esperando por filhos e filhas de Deus que manifestem verdadeiramente o reino, que demonstrem o poder do alto, que sejam sal e luz em meio às trevas que têm coberto a terra. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento, e eu não posso deixar você ir sem fazer um último apelo ao seu espírito. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Não permita que a rotina sufoque a revelação que você recebeu hoje. Não deixe que o inimigo roube a semente da palavra que foi plantada no solo do seu coração. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé, que edificarão o seu espírito, que te manterão conectado com o fluir do Espírito Santo. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais preparados para aqueles que querem ir além da superficialidade espiritual. E ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus, da mesma forma que você foi tocado hoje. E lembre-se, seu like,
Faz esta mensagem chegar a mais pessoas que estão desesperadas por uma palavra de Deus. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, pode ser uma palavra de encorajamento que salva alguém da desesperança, pode ser uma declaração de fé que inspira outros a crerem também. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Alguém da sua família, alguém dos seus amigos, alguém que você nem conhece, mas que Deus sabe que precisa urgentemente desta mensagem. Mas não ignore este chamado. Não passe por cima desta convicção que o Espírito Santo está colocando no seu coração agora. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você, poderá perder a oportunidade de ser instrumento nas mãos do Altíssimo para salvar uma vida, para restaurar uma família, para libertar um cativo. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta. Ele está observando o que você vai fazer com o que Ele te deu hoje. E eu oro que você escolha ser sal e luz, que você escolha ser bênção, que você escolha ser usado poderosamente para a glória do reino de Deus.